próprio técnico da Tunísia, ele diz o seguinte, ele coloca, tá, o Estevão como um gênio. Vamos colocar aí na tela, né, a aspa do treinador da Tunísia. Ele diz o seguinte: acho que ele é um novo gênio do futebol que está surgindo, muito jovem. Penso que está fazendo muito bem e é um jogador do qual se pode esperar que nos próximos anos esteja entre os grandes, entre os melhores do mundo, certamente. Se conseguir, seja com o clube ou com a seleção, ter boas atuações ou conquistar títulos, estará entre os jogadores que nos próximos anos poderão brigar pela bola de ouro. Ele traz muitas soluções, muita técnica, muita genialidade. Não há muitos jogadores desse nível, dessa categoria de genialidade no cenário mundial. Bom, o Ancelotti já tinha dado, né, uma declaração enchendo a bola do Estevão, dizendo que o futuro da seleção brasileira estava garantido com o Estevão. Ele falou, ele tem um talento incrível. O futuro do futebol brasileiro está garantido com o Estevão. Vamp, além disso, né, o Estevão também foi colocado na segunda colocação entre os jovens mais valiosos, né, do futebol mundial. O Estevão só está atrás do Lamine Yamal, que, claro, né, é o principal jogador jovem hoje da atualidade, grande nome do Barcelona, da seleção espanhola. O Yamal vale 1 bilhão e 200 milhões de reais, eu acho, e o Estevão 740 milhões de reais. Então, além disso tudo, de ter chegado no Chelsea sem sofrer pressão, de estar jogando na seleção brasileira sem sentir o peso da camisa, de tudo que ele fez no Palmeiras, né? Além disso, o Estevão também já é o segundo jovem mais valioso do futebol mundial. Aí eu te pergunto, Vamp, e isso eu dizia desde a estreia dele contra o Palmeiras, hein? Eu falava muito mais jogador que o Endrick. Eu disse aqui, isso o Bruno Prado lembra. Vamp, Estevão chamado de gênio e que pode ganhar a bola de ouro, né, pelo treinador da Tunísia. Ancelotti dizendo que o futuro do futebol brasileiro está garantido com o Estevão. Eu acho que ele já está deixando claro, né, Vamp, que é jogador para tá ali pelo menos entre os 5 maiores do futebol mundial em breve. Primeiro, se eu sou staff do Estevão, se eu sou Estevão, eu já ficaria com medo do que você falou aí, ó. Muito melhor que eu. Mas eu falei lá atrás, ô seu palhaço. Eu falei lá atrás. Camisa bonita, hein, Tico? Essa camisa, agora que você tá. Eu gosto que você vem com essa camisa. Essa é da hora. Essa aí faz parte da nossa farda. Mas assim, ó, entre aspas, assim, ó, nem tudo a 1000, nem tudo a 0, né? Por exemplo, você pega o Estevão, um talento sim, como o Endrick também é, né? O Endrick não está sendo convocado, acho que até, eu falo isso sempre aqui, que eu acho que até o Dorival interrompeu a sequência de bons jogos do Endrick na seleção. O Endrick, ele joga contra em Wembley, contra a Inglaterra, ele faz gol, depois ele joga em Madrid, no estádio do Real Madrid, ele faz gol. Aí vem outra convocação, ele joga contra o México, ele faz gol. Vem a Copa América, aí o Dorival começa a sacar ele. Depois bota ele não digo numa freia, porque o jogador tem que estar preparado para jogar em tudo. Bota os caras para jogar contra o Paraguai e mete o Endrick contra o Uruguai. Com aquela zaga do Uruguai forte, o Endrick não foi bem, mas é um talento, está no Real Madrid. A visibilidade de um garoto como o Estevão, por exemplo, você pega o Andrei, que joga com ele também no Chelsea, o Andrei, capitão da seleção sub-20, sendo convocado, tudo. Ele vai pro Chelsea, não joga, é emprestado, faz 2 temporadas no Estrasburgo, volta a jogar bem. Hoje ele é um reserva imediato ali, quando não joga o Macalé, não, é a dupla de volante lá, o Caicedo, né? E o outro é o Enzo Fernandes, né? Ele é a primeira opção. O Estevão joga ali no lado do campo, que o Palmer tá machucado, e tem um português lá que o meu nome dele é o Neto, Pedro Neto, né? Pedro Neto. O Pedro Neto. Então, quer dizer, já chega o Palmer machucado, o Mundial de Clubes
foi muito importante, ele faz gol contra o Chelsea, fica no plantel, se apresenta, fica no plantel, faz gol em clássico, fez o gol da vitória contra o Liverpool. Diferente de você estar no Estrasburgo, você estar no Lille, a Premier League, o mundo todo vê, por isso que o treinador da seleção da Tunísia aí fala muito dele, porque tudo que joga na Premier League, até os times menores, é tudo muito visto, mais do que o campeonato espanhol, do que o campeonato francês. E é um futuro mesmo. Já vi também o Estevão ser sacado de jogos da seleção e muita gente, é muito novo, é muito maduro. Então eu vou com muita calma. Outra coisa que estão se esquecendo, né? O Ancelotti está começando ali com Casemiro e Bruno Guimarães. Aí ele está botando Estevão, Rodrigo, Vinícius Júnior e Matheus Cunha. Tá todo mundo muito a mil pra lá, pra cá. Tem um jogador aí que joga mais do que esses quatro aí com a camisa da seleção. Foi quinto melhor jogador do mundo. Estão se esquecendo do Rafinha, pô. O Rafinha não está sendo convocado porque ele está machucado. E antes disso tudo, o Rafinha não é o melhor aí, vestindo a camisa da seleção. O Rafinha joga bem na seleção. Lá atrás eu via também, o Savinho, não sei o que, o Savinho agora escanteado. Então, com muita calma, porque quando se joga um jogo mal, pô, será que é aquilo mesmo? Por exemplo, em relação à seleção brasileira, o Rafinha, ele joga bem com a camisa da seleção. O Paquetá joga bem com a camisa da seleção. O Bruno Guimarães está começando a jogar bem de novo com a camisa da seleção. O Militão joga bem com a camisa da seleção. O Marquinhos joga bem, às vezes oscila, mas é um titular. Gabriel Magalhães está começando a gostar de jogar com a camisa da seleção. E desse quarteto aí que está falando, estou esquecendo do Rafinha. Quinto melhor jogador do mundo, fez uma temporada, a melhor temporada dele, campeão espanhol, campeão da Copa do Rei, não perdeu um jogo pro Real Madrid na temporada passada. Quando é convocado para a seleção, faz gol. E acho que o Rafinha, ele é titular dessa seleção. Mesmo com esse quadrado aí, você vai me perguntar, Vamp, quem você tiraria? Quem tem que tirar é o Ancelotti, que ele é pago para isso, ganha 5 milhões para isso. Mas estão se esquecendo do Rafinha, com essa empolgação. O Rafinha, para mim, é titular da seleção brasileira. Mas eu não tiro o Estevão para botar o Rafinha. Não, eu tô falando assim, eu sei que o Rafinha é titular da seleção, em qualquer posição ali, ou na posição do Estevão, ou por dentro, na posição do Rodrigo, ou mesmo aberto como a gente falava antes, de ponta esquerda, do lado esquerdo. Mas você concorda comigo que ele é mais ponta, que se ele for disputar a vaga é contra Vinícius Júnior e Estevão, ou não? Pelo que os outros treinadores e o próprio Tite desenhava, ele vai disputar a posição com o Estevão. Eu não sei como é que o Ancelotti vai pensar. Por exemplo, ele jogou um amistoso contra a Coreia do Sul de um jeito, contra o Japão já foi outra formação de outro jeito. Mas o Rafinha, quando estiver inteiro, o Rafinha é titular dessa seleção aí, pô, tranquilo. O Vamp lembrou bem, né, Mauro, do Rafinha. Eu não tiraria Estevão e Vinícius Júnior. Você concorda com o Vamp? O Rafinha tem que jogar na ponta ou dá para improvisar no lugar do Matheus Cunha? A melhor pergunta, você tiraria alguém desse time agora para colocar o Rafinha? Tanto faz, é uma fase de experiência. Quando ele voltar, ele vai poder verificar isso. O importante é que você vai ter jogadores. As pessoas falam, a geração é fraca. Não tem. Então, olha, estamos discutindo onde encaixar o Rafinha, que foi um dos melhores jogadores da última temporada internacional. Então tem material humano, claro que tem. Aí ele vai resolvendo, vai encaixar um, vai encaixar o outro. Todo mundo joga. No final todo mundo joga, você não vai contar com 11 jogadores, tem disputa por posição, tem um jogador que está mal, o outro está no banco, entra. Copa do Mundo tem jogador que ganha posição, sempre muda alguma coisa. Então, assim, tem material humano. Agora, eu acho muito cedo para esse tipo de preocupação. É um time de formação, ele não tem um jogador de posição, então não vai pensar nisso agora. Quando tiver, vai treinar, vai ver como é que está fisicamente, como é que se encaixa no modelo do time. Já vai ter... Lógico, quem fica de fora perde um pouco de espaço, porque os outros estão se fixando ali, garantindo seus lugares, né? E assimilando aquilo que o técnico quer. Mas isso é uma coisa muito lá para frente. Não acho que isso não é preocupação, isso é um ponto positivo. E derruba essa tese de que a geração é fraca. Eu não acho a geração fraca, a geração é boa.
Talvez não seja a melhor da história e tal, ok, mas tem ótimos jogadores. Tem muitos jogadores bons. Porque aí ficam comparando com outros que já jogaram, que já fecharam suas carreiras. Esses meninos aí, esses jovens, eles estão escrevendo as suas trajetórias do futebol. Então deve ficar comparando. Não, porque quando tinha o fulano, tinha o ciclano, esses caras já pararam já. Esses caras jogaram 20 anos de futebol, 18 anos de futebol, jogaram 3 Copas do Mundo, 4 Copas do Mundo. Então esses caras já fizeram a parte deles. Estou falando de todos os jogadores do passado. Esses não, eles estão jogando agora, estão escrevendo a história deles agora. Então, quando se faz essa comparação, é uma comparação absolutamente sem sentido. Você está comparando quem já concluiu os trabalhos com quem está ainda começando até. Né? Tem gente que está começando. Eu sei. O Vinícius e o Rodrigo jogaram uma Copa do Mundo. Jogaram, mas uma Copa do Mundo que eles eram coadjuvantes do Neymar. Esse ano, se o Ancelotti não fizer uma bobagem, não vai ter ninguém coadjuvante do Neymar. Entendeu? Os protagonistas vão se impor naturalmente. Pode ser ele, pode ser o Estevão, pode ser o Rafinha, pode ser um outro jogador que vai naturalmente se impor como tal. E não um dono ali, uma prima dona que tem que todo mundo jogar em função dele, como era da seleção do Tite. Né? Então até o espaço para que eles possam render ele vai ser maior. Né? O Vinícius talvez na Copa do Mundo de 2026 não tenha que passar pelo que ele passou na de 22, que ele era sacado do time mesmo quando estava jogando bem. Aí falam que ele não jogou bem na Copa do Mundo. Ele era sacado do time, ele não estava jogando mal. Ele era sacado do time, inclusive na eliminação do Brasil. O Tite já tinha tirado o Vinícius. Sempre tirava o Vinícius. Era impressionante. Custou a colocar para jogar, custou a entender que ele tinha que arrumar um espaço para o rapaz e sempre sacava. Quase sempre, né? E era substituído. Então, acho que esse é um ponto positivo. Assim, acho que essa seleção tem um dono. O dono é o técnico. E vários bons jogadores. Bons e ótimos jogadores. Então, dá para montar um time. Montar um time competitivo até a Copa do Mundo. Então, o Rafinha, lá na frente ele vai ver. Olha o luxo de você ter o Rafinha como opção no momento que ele estiver disponível. Você pode... Pô, cara, é ótimo. É ótimo. Tem material humano, dá para montar um time sim. E antes, na sua opinião, ela tinha um dono, Mauro? Claro. Sempre teve, né? A comissão técnica do Tite, ela era até subserviente ao Neymar. Pô. Isso era uma coisa muito evidente. Muito evidente. Na Copa mesmo anterior, né, você vai lembrar, o Gabriel Jesus não fez um gol, não deu um passe para o gol, não fez nada, ofensivamente, praticamente não fez nada. Ele é um bom jogador. E ele era elogiado pelos defensores incondicionais do Tite como o cara que joga pro time, que volta, que marca e tudo. Sim, mas ele também é um atacante. Antes de qualquer coisa, é um atacante. Ele pouco produziu. Porque alguém tinha que correr, porque o Neymar não ia correr já em 18. Em 22. Mais ainda. Em 22 o cara passou a Copa do Mundo tentando fazer o gol que ele fez contra a Coraça. Tentando uma arrancada para fazer o gol, tentando a jogada individual. Tantas vezes tentou. Aí aconteceu naquele jogo, depois não adiantou nada. O Brasil foi eliminado, ele nem bateu o pênalti, que deixou para ser o último, né? O principal batedor, o principal jogador, quando ele é o principal batedor, tem que ser o primeiro a bater, para abrir os trabalhos e garantir o gol, né? Porque em tese esse cara tem mais chance de converter. E ainda ficou sem bater. Então, acho que esse é um ponto positivo também. Porque eu acho que o talento não compensou em relação a outros elementos ali daquele ambiente. E eu acredito que o italiano não vai embarcar nessa, não. Seria, para mim, uma surpresa muito grande ele se submeter a isso. Não precisa. Tem tamanho para dizer não para quem ele quiser. O Rafinha, ele é um jogador que sempre foi muito bem na seleção, concordo, e vai brigar com eles. Eu imagino, o Rafinha no Barcelona, ele tem jogado da esquerda para o meio porque o Yamal ocupou o lado direito, né? E aí pode ter talvez uma briga Rafinha-Rodrigo, talvez. Vamos ver. Ele nunca testou isso. Sem um cara como o Matheus Cunha, que o Matheus não está jogando de centroavante, ele joga, ele sai, movimenta, ele não é um 9, mas ele é o cara mais de força ali do ataque, né? Ele é um cara de mais alto. Está mais na área aí. Então eu não sei se ele tiraria o Matheus, aí talvez tenha uma briga Estevão, Rafinha e Rodrigo por 2 vagas. Acho que vai ser mais por aí. Eu não sei se em março ele pode testar o time sem o Matheus Cunha, jogarem os 4 ali, mas acho que aí ficam muitos jogadores parecidos. Ninguém pisando na área. O Matheus Cunha ele faz isso, mas ele pisa muito na área. Sim, então eu imagino que o Estevão, o Rafinha e o Rodrigo brigam por 2 vagas. E o Alisson é o goleiro. O resto acho que vai ser o time que jogou com o Senegal. Se a Copa fosse começar daqui a um mês, seria esse time com o Alisson no gol e uma briga de Rafinha, Rodrigo e Estevão por 2 vagas. Eu só acho que o Estevão é o futuro da seleção, pô. O Estevão eu não tiraria, não. O Estevão eu não tiraria. Eu pensaria mais em tirar o Matheus Cunha e tentar colocar o Rafinha como um falso 9. Tá? Porque eu não tocaria, se fosse na situação atual,
eu não tocaria Estevão e Vinícius Júnior. Não tocaria. Porque são os caras que, para mim, podem fazer mais diferença. Depois deles, o Rafinha. Então, eu concordo com o Vamp. É difícil deixar o Rafinha de reserva na seleção brasileira. Mas eu tentaria botar o Rafinha ali como um falso 9 e botar Rodrigo 10, Vinícius Júnior, Estevão e Rafinha. Tem uma coisa também, assim, o Estevão pegou, quando o Rafinha machuca, não é convocado, o Estevão automaticamente assume a vaga do Rafinha e joga bem. Mas se o Rafinha tivesse inteiro, o Estevão estava no banco. Quando o Rafinha é convocado, que é cortado, se o Rafinha está inteiro lá antes dos outros amistosos, ele seria o titular, não seria o Estevão. Mas eu acho que vai acabar sendo uma briga mais Rafinha e Rodrigo, eu acho. Acho que vai acabar sendo isso. Assim, o Estevão está fazendo gol, está com 4 gols com o Ancelotti. Mas antes que o Rodrigo não vinha? Sim. O Rodrigo... Até o Paquetá foi um pouco mais para frente, mas o Rafinha era titular absoluto com o Ancelotti. Todas que ele esteve à disposição, ele jogou. Fazendo gol tudo, até com todos os treinadores, até com o próprio Tite, todo jogou Copa. O problema do Rafinha é que ele se lesionou. Aí o Brasil ganhou o jogo, parece que pouca gente fala do Rafinha. Ele é importante, ele joga bem na seleção. Acho que vai acabar sendo... Pode ter uma briga Rafinha-Rodrigo, que o Vinícius com o Ancelotti, ele joga por dentro. Né? Ele está fazendo uma dupla, Vinícius e Matheus Cunha. Ele joga bem solto, né? E movimentando. Nenhum deles é um 9. Eles movimentam, o Matheus sai da área, entra Vinícius, às vezes troca com o Rodrigo. E o Rafinha no Barcelona, ele tem feito, né, da esquerda para dentro, né, com o Yamal na direita. Então, pode sobrar Rafinha, Rodrigo. Rodrigo no Real Madrid, hoje ele tem sido reserva do Vinícius, ele não tem jogado com a mesma frequência. Então, acho que pode acabar ficando entre Rafinha e Rodrigo uma disputa. E o resto do time, muito parecido. E o Paquetá é um cara que acho que vai jogar bastante também. Paquetá, que o Ancelotti parece fixou a formação com 4 atacantes ali na teoria, mas o Paquetá é uma opção de um jogo em que ele precise ter mais um no meio, e esse mais um é o Paquetá. Paquetá, acho que não é um titular hoje, mas ele, vamos dizer assim, ele é o número 12 ou 13 ali. Ele vai estar jogando sempre também.